Mas quem sou eu, né? E por que essa relação com os exames de imagem? Contando um pouquinho para vocês da minha vida profissional, né? Antes de eu ser fisioterapeuta, antes de eu fazer a faculdade de fisioterapia, eu já era técnica em radiologia, né? Então eu trabalho com imagem realmente há décadas, né? Desde 2001, né? E eu falo que uma área foi complementando a outra, né? Quando eu estava no último ano da faculdade, eu saí do raio-x e fui trabalhar na ressonância. Então, aí meio que quase que completou, né? Um estudo aí músculo-esquelético, articular. E aí fui para a fisioterapia pélvica, né? Quando eu fui para a fisioterapia pélvica, começou a ser implementado no serviço onde eu trabalho a defeco-ressonância. E aí eu participei de todo esse processo de como a gente vai implementar o protocolo, e eu fui linkando uma coisa com a outra, né? Tudo que eu aprendia de fisiopélvica, fui juntando lá com a anatomia e com o que a gente tentava, né, reproduzir de estudo de função. E aí acabei ainda indo parar no ambulatório de fisiologia ano-retal. E esse ambulatório de fisiologia, além do atendimento da físio, é um ambulatório onde ele realiza manometria e ultrassonografia de canal anal, né, e reto, do compartimento, assim, da proctologia. E isso complementou muito o meu trabalho. E eu sempre percebi a dificuldade dos meus colegas em enxergar o que eu estava enxergando naqueles exames. E para mim tudo é muito claro do que está ali, da anatomia, da fisiologia, porque eu acabo que eu junto duas áreas, né? E isso acontece há 15 anos. Eu sou técnica, eu não sou radiologista, né? Então, esse tudo que a gente vai falar hoje, né, eu junto com uma visão da fisioterapia, né? Dos nossos tratamentos, o que tal informação vai contribuir para o meu raciocínio, como que eu vou detectar isso em tal exame? Será que esse exame, ele realmente está correto, ele tem indicação correta? Né? Ele vai me mostrar realmente o que eu quero, porque a gente acha a ressonância magnética maravilhosa, mas às vezes ela tem limitação, e às vezes ela não vai trazer informação que às vezes um raio-x simples, né? Ou uma defecografia, que é uma técnica um pouquinho na inferior, mas diferente, já me traz, porque eu não tenho o recurso da ressonância na minha área, na minha região. Então, eu preparei hoje, né, uma conversa, né, trazendo para vocês, assim, um pouquinho do que são os exames e como que a gente correlaciona eles no nosso dia a dia, tá bom? Então, vou começar aqui a minha apresentação. Falando em exames, né, eu acabei linkando essa aula com um artigo bem interessante que ele fala sobre os avanços da avaliação ano-retal, né? E o que que esse artigo ele acaba falando para a gente? Eu sei que não era para ser uma aula assim muito, como que eu vou falar, embasada em evidências. A gente até comentou de fazer discussão de casos, mas eu achei bem interessante linkar ela com o que a gente tem hoje do dia a dia da físio, tá? Eu acho que uma coisa bem importante quando o paciente chega para a gente, quando a gente questiona alguma coisa, quando a gente pensa em exames, é sempre, né, ter sido descartada por exemplo, no caso da incontinência, a incidência de alguma doença maligna, né, que vai ser uma outra causa patológica, não vai ser uma incompetência esfinteriana, uma lesão muscular, tá? Então, a gente sempre tem que estar atento a essas relações, como, por exemplo, no caso de constipação com disfunção evacuatória, às vezes a manifestação do paciente é disfunção evacuatória, mas ele tem associado aí uma doença inflamatória, uma síndrome do intestino irritável, e às vezes a gente é um profissional que escuta muito esses pacientes, pelo tempo que a gente acaba ficando com esse paciente. A nossa sessão ali dura 30, 40 minutos, então a gente acaba tirando muitas informações que agregam muito ao nosso dia a dia, tá? Falando um pouquinho de indicação, né? Quando quando esses exames vão ser indicados, né? Não necessariamente a gente,
mas quando que eles vão indicar, quando que o médico indica, né, algum tipo de avaliação complementar. Quando esses pacientes, né, eles são refratários, eles não respondem às primeiras linhas de tratamento, no caso da incontinência, por exemplo, mudança dietética, ou mesmo na constipação, quando a modificação de estilo de vida não resulta, né, não tem resultado clínico evidente, por exemplo, quando se trabalha, no caso, tanto na incontinência, né, na incontinência, assim, vamos colocar assim, dependendo do bolo fecal, mesmo melhorando essa consistência de fezes, essas manifestações da incontinência, elas não cessam, ou muito na constipação, que é mais associada ainda com comportamento, quando se muda todo o comportamento, ingestão de fibra, de líquido, melhora na dieta, e não tem uma melhora na resposta clínica. Aí sim, né, vão ser estudados e vão se pensar nos exames complementares, né? E esses exames, eles vão avaliar o quê? Quando a gente está falando aqui de sistema reto-anal, né? De compartimento reto-anal, não sistema. Então, a gente vai pensar que esses exames complementares, eles vão trazer para a gente a avaliação dessa estrutura, dessa integridade dessa estrutura anorretal, se a função motora, né, se a contratilidade, se a resistência, se a coordenação, se elas estão preservadas, se elas estão diminuídas. E a parte sensorial, né? A gente sabe do reflexo inibitório reto-anal, da percepção, da sensibilidade. Então, hoje a gente tem maneiras, né, e cada vez mais dentro da Procto, tem se crescido essa possibilidade dos estudos, tanto estrutural, quanto motor, quanto sensorial de condução nervosa, tá? No próprio exame retal, né, quando a gente realiza o toque anorretal, na verdade, como fisioterapeutas, quando a gente está avaliando a musculatura, a gente já tem essa possibilidade, né, de inferir como que está essa sinergia dessa musculatura, se esses esfínteres eles estão mais fracos, né, se eles estão hipotônicos, ou se eles têm uma hipocontratilidade, se eles não contraem o suficiente lá na nossa escala de força. A gente tem a percepção, né, no toque de algum defeito, de alguma lesão esfincteriana, ou mesmo a gente tem a percepção de conteúdo fecal no reto, da impactação fecal. Isso na nossa avaliação clínica. Só que muitas vezes a gente, nessa avaliação clínica, apesar dela ser relatada e ela ser, né, confiável, ela está lá no nosso prontuário, muitas vezes a gente não tem como quantificar isso ou evidenciar isso com o toque, né? A gente tem o nosso diagnóstico clínico, né, do toque, que ele é uma das ferramentas. E aí, eu fiz um apanhado do que tem nesse artigo, de quais os possíveis exames que o clínico, o médico, o proctologista, ele acaba lançando para avaliar essa função, né, anorretal. Quando a gente está falando de anos, a gente precisa avaliar função motora, né, estrutura, né? Precisa ver se essa estrutura está preservada, se ela está lesada, se ela a gente precisa avaliar essa integridade e a parte sensorial, tá? E aí, aqui, né, tem, de acordo com o número de asterísticos, a gente tem a principal aplicabilidade dela é a correlação clínica. E a gente vê que a manometria, ela traz informações muito valiosas, tá? Que eu acho que é um dos exames que a gente que trabalha com procto mais acaba recebendo no consultório, e ela nos norteia assim em muita coisa no nosso tratamento, e também a gente tem uma possibilidade ali de avaliação de resposta, né? Tá? Existem outros exames, mas são mais difíceis de acesso, às vezes para o paciente, como eu falei, dependendo da região onde a gente está. Eu estou numa cidade universitária, né? Estou em Campinas, então eu tenho fácil acesso à manometria, eletromiografia, ressonância pélvica, mas às vezes a gente não tem na região, né? Aí eu queria destacar também a ressonância magnética de pelvis, e aqui eu vou colocar defeco-ressonância, que eu trouxe, né, para mostrar para vocês o que ela traria, né, de informação para a gente. Quando a gente fala em reto,
né? A gente vai avaliar, né? Eu sempre falo a gente, né? Porque vamos pensar assim, o corpo clínico, os médicos aí que estão participando da investigação. A parte motora, né? Essa função da motilidade do reto, né? De propulsão, de empurrar essas fezes para a via de saída, e a parte sensorial, tá? Aqui eu vou destacar um pouquinho o teste, até mesmo o teste de extensão do balão, que a gente consegue fazer no próprio consultório e ver essa percepção. Existe, né, uma manometria colônica distal que consegue medir a pressão desse cólon e reto, mas ela não é ainda assim tão como a manometria convencional ou de alta resolução, é uma manometria mais do colo, então ela ainda não está disponível com tanta significância aí no nosso meio. E quando a gente fala, né, de unidade ano-retal, a gente quer ver, né, se essas duas estruturas, do reto e do ânus, elas têm função motora preservada e se elas têm uma sinergia na função, né? Então, a gente vai avaliar tanto parte motora, estrutural e sensorial, e a manometria, tá? A manometria ano-retal, tanto a convencional e agora de alta resolução, que está começando a trazer outras informações, né? Para a gente mais significativas, vão ajudar, né? Vão nos trazer, nos direcionar para o nosso tratamento, como a defecografia, que é um exame feito pelo raio-x, por raio-x simples, tá? Contrastado, e a defecorressonância, que esses dois últimos exames a gente consegue estudar bem a função, né? O momento da evacuação, fazer um print dessa imagem. E o que eu trouxe para vocês, para a gente discutir, eu separei 4 exames aqui para a gente pensar em juntar eles com o nosso dia a dia da clínica de quem trabalha muito com prócto, tá? Então, aqui eu vou começar a falar com vocês sobre a manometria ano-retal. Quando eu começo a falar desses exames, eu não gosto só de jogar o exame é isso, feito, assim, não, eu gosto de trazer como ele é feito, qual é o equipamento, quais as limitações, porque eu preciso entender, porque às vezes, né, o clínico, ele quer aquele exame, vamos colocar assim, uma defeco-ressonância, ele quer a defeco-ressonância, o paciente tem limitação, ele tem um marca-passo, ele é claustrofóbico, né? Por exemplo, na manometria no retal, o paciente ele faz o exame em decúbito lateral esquerdo, né? Quem de nós aqui faz cocô, né? A não ser que esteja acamado, mas em decúbito lateral esquerdo. Então, a gente tem que pensar que esse exame é uma simulação do movimento da evacuação. O paciente tem que ser bem explicado, bem orientado, e eu tenho que saber que o paciente está nessa situação para fazer o exame, né? Porque às vezes eu recebo pacientes que têm uma limitação física e não conseguem ficar nessa posição, né? Então, só para entender, né, a manometria, assim, a detecção, né, de anormalidades da função esfincteriana ou a coordenação reto-anal. O que consiste a manometria, né? Que a gente tanto pega os exames ali, mas a gente não entende bem como é feito. Ele é um aparelho de perfusão de água, ele que tem vários canaizinhos de leitura, associado a um computador, tá? Que essa perfusão de água, ela vai ter uma pressão, né? Quando eu coloco esse cateterzinho aqui dentro do canal anal, a pressão do ânus, ele meio que ele oclui, né? Ou integralmente ou parcialmente esses orifícios, e essa pressão de oclusão vai ser transformada aqui no meu computador em milímetro de água. E aí eu tenho valores de referência para falar se esse valor ele é normal, se ele está acima, se ele está abaixo, tá? E aqui, essas duas imagens que eu coloquei para vocês, porque hoje a gente tem vários tipos, né, de catéter, que a gente chama, ou de sonda, de manometria. Então, a gente tem sonda que esses furinhos, eles saem todos na mesma altura, que são os catéteres axiais. Aí eu tenho que medir essa pressão em várias alturas do ânus. Eu tenho aparelho, eu tenho sondas que esses furinhos, eles ficam dispostos em forma de espiral. Então, eu consigo
medir a pressão em várias alturas ao mesmo tempo, só que na parte circular eles não estão todos no mesmo ponto. Isso tem algumas diferenças? Tem. Tem implicação no diagnóstico e no tratamento? Talvez nem tanto, por enquanto, né? Agora, com os aparelhos de alta resolução, o que aconteceu? Eles conseguiram fazer que em todas essas alturas aqui tivessem furinhos em toda a circunferência, então eu consigo medir tanto em altura como em circunferência ao mesmo tempo. Ele me dá um outro tipo de informação, tá? Então, quando a gente recebe a manometria hoje no consultório, o que a gente recebe? Ou um exame colorido, tá? Que são os exames de manometria de alta resolução ou alta definição, tá? Tem uma diferençazinha ali. Mas o que acontece? Ele pega esses valores de pressão que eu falei, transforma em cores e visualmente eu vou interpretar essas cores, tá? E a manometria convencional, ela me dá isso em forma de gráfico, né? Em forma de linhas de pressão, tá? Então, aqui, por exemplo, o paciente estava em repouso, aí ele contraiu algumas vezes, aí ele fez força de fazer cocô, aí ele fez força de contrair e ficar sustentando. E aí, quando eu recebo um exame desse, e com a história que o paciente me contou, o que é o ideal? É eu linkar, né? Nossa, meu paciente ele tem uma incontinência fecal, é uma incontinência assim, um paciente que tem uma incontinência franca, ele não tem nem percepção. Quase como uma incontinência passiva. Nossa, quem que é responsável pela incontinência passiva, né? Teoricamente, assim, incontinência de repouso, esfíncter anal interno. Onde eu avalio o esfíncter anal interno na manometria? Aí lá na fase de repouso, né? Ou então meu paciente, ele chega questionando assim, me dá vontade de fazer cocô? Eu até seguro um pouquinho, mas no caminho eu perdi. Quer dizer, o paciente, ele percebe, o músculo dele ativa, mas ele perde força. E onde eu vou achar isso na manometria? Lá naquela região onde eu pedi para o paciente contrair e sustentar, né? E aí eu vou avaliar essa sustentação dele. Quando eu estou avaliando sustentação, como fisioterapeuta, eu estou avaliando o quê? Fibra de resistência, né? Ele tem força, mas ele não tem resistência. Então, quando eu vou traçar o meu objetivo, o que eu vou pensar? Eu sempre vou acabar trabalhando força, mas eu tenho que trabalhar resistência, né? Então, isso já me dá essa resposta ou essa indicação de o que mais está incomodando, né? O que mais está deficitário no meu paciente, tá? E aqui, só com relação, né, a como é formada as cores e os valores que a gente tem de referência, isso são as referências que a gente usa para manometria, né, para esses valores de pressão de normalidade. Então, quando eu estou avaliando pressão de repouso, eu tenho que ter esses valores, de 40 a 70. Quando eu faço uma contração rápida, a minha pressão tem que subir lá de 100 para 180, né? Quando eu faço o teste sensorial, que eu encho o meu balãozinho, o paciente, ele deve falar para mim, quando eu enchi lá 10, 30 ml, ele já tem que perceber alguma coisinha lá no reto, já não é mais no ânus, tá? E aí, esses valores, né, aqui do lado eu coloquei uma tabelinha de cores. Então, assim, se o normal da pressão de repouso é de 40 a 70, então o meu gráfico em cores do repouso tem que estar aqui nessa faixa, né? Se o normal é contrair mais de 100, na contração tem que estar aqui mais com cores mais quentes, tá? E o que eu trouxe para vocês aqui do lado é o protocolo que se foi estabelecido para a realização de manometria, principalmente de manometria de alta resolução, que a gente faz uma sequenciazinha, né? Foi proposto uma sequenciazinha. Então, por 60 minutos, o paciente vai ficar quietinho, eu vou avaliar repouso. O que eu estou avaliando quando o paciente está de repouso, está em repouso, não está fazendo nada, né? Aí eu peço para ele 3 contrações de 5 segundos. O que eu estou avaliando nesse momento? Quem que tem que contrair na hora que eu peço para segurar o pum, né? Quando eu peço para ele contrair e segurar por 30 segundos, eu também estou avaliando esfíncter anal externo, mas eu estou avaliando fibra rápida ou fibra de resistência,
Aí eu peço para o meu paciente tossir. O que que eu vou ver? Reflexo de tosse. Lembram da pré-contração lá da incontinência urinária? A gente está falando de assoalho pélvico. Será que eu não tenho que ter pré-contração quando eu vou tossir, quando eu vou espirrar? Para a parte posterior também, né? Aí, um outro passo é pedir para o paciente fazer força de fazer cocô, né? Neste momento, o meu músculo, né, ele tem que relaxar para o cocô sair. Aqui eu consigo avaliar se ele realmente está relaxando ou se ele está apertando. Aí eu vou ver que o paciente tem uma incoordenação, certo? E aí depois a gente vai fazer aquele testezinho de sensibilidade, igual a gente faz até no consultório com os nossos balonetes, tá? E é bem parecido. Enfim, né? O que que a gente acaba recebendo, né? Quando o meu paciente chega, já fiz manometria, o doutor mandou eu vir aqui. A gente recebe um paciente assim, com principalmente, né? Um exame mostrando repouso, a contração rápida, a contração sustentada. Tá, mas e aí? Eu recebi isso aqui, tá lá, e o que que eu tenho que ver, né, nesse exame? Tá aqui, tá escrito, tá normal, tá aumentado. Acho que aí é importante a gente entender e conseguir olhar esse gráfico, né? Porque o gráfico também me dá informações. Por exemplo, né, o proctologista, ele vai, que fez o exame, ele vai colocar o paciente lá sustenta ou não sustenta, tá? Mas ele sustenta como? Ele sustenta em contrações em pico, ele sustenta e vai perdendo, quanto tempo ele sustenta, tá? Então, aqui falando um pouquinho do repouso, né? Quando a gente aqui em repouso assistindo a aula, principalmente quem está trabalhando esfíncter anal interno, né? Eu tenho valores de normalidade para ele estar aí funcionando, e dependendo do que eu tenho alterado, ou ele está normotônico, né? Tem um tônus normal, ou ele está hipotônico, que eu tenho um tônus diminuído, ou ele está hipertônico. E o que que isso reflete no meu consultório? Eu chego lá com um paciente com queixa de dor anorretal, ele fala, não, eu estou sentindo que parece que eu tenho uma cãibra no meu ânus. E aí eu vou ver se o paciente tem uma hipertonia. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que normalizar esse tônus. A gente não normaliza tônus do restante do corpo quando está hipertônico. Eu sempre brinco com os pacientes quando eu estou com torcicolo, né? Eu falo que é praticamente um torcicolo, mas aí na manometria a gente tem algumas informações que nos ajudam. Quando a gente pede, né, quando o proctologista lá pede para contrair, né, e ele só vai falar contrai, não contrai, né, atingiu, tá fraco o músculo ou não tá, né, nessa hora a gente tá ativando, tá usando mais esse interanal externo, principalmente fibras rápidas, né, e aí lá eu tenho um laudo com hipocontratilidade, hipocontrátil, musculatura fraca. Mas eu, como fisioterapeuta, eu não olho só o pico máximo, quanto esse paciente contraiu. Eu olho para esse exame e eu já vejo aqui, ó, eu tenho uma curva de ativação e desativação. Esse paciente contrai rápido quando eu dou o comando para ele, ou ele contrai lento e desce lento. Talvez para o proctologista isso não tenha correspondência clínica. Mas para mim, como fisioterapeuta, isso fala o quê? Fala a favor de coordenação, de resposta de contração, de resposta de relaxamento. Então, por isso que eu sempre acabo discutindo muito com a CIO, né, com o pessoal. Assim, não é só a gente olhar o laudo, né? É a gente olhar para o exame e ver outras coisas, tirar outras informações, né? Eu tenho um chefe que ele fala assim, eu não vou comprar um laudo, né? O que a gente fala de comprar o laudo, eu recebi o exame, eu li o laudo, eu nem abro para ver a imagem. É porque eu não sei ver? Não, mas é experiência, né? A gente tem que aprender para não comprar laudo, né? Para, sim, respeitar, é claro que o profissional que laudou tem todo o conhecimento sobre o assunto, ele é especialista naquilo, mas eu, às vezes, tenho um olhar funcional que ele não é do âmbito dele, ou até mesmo do exame. E que, às vezes, eles começam a agregar no exame, porque a gente começa a questionar, tá? Aqui, por exemplo, sobre a contração sustentada, a gente vai estar vendo principalmente função de fibra lenta de esfíncter anal externo. E aí eu vou olhar para o gráfico, né? Eu tenho um padrão de picos, quer dizer, o paciente contrai, mas perde, contrai e perde, contrai e perde. Ou o paciente sustenta por um tempo, vai fadigando e perde.
isso muda o meu trabalho de sustentação com esse paciente. Eu vou dar 40 segundos para esse paciente sustentar se ele não tem sustentação? Não, eu vou criando um protocolo individualizado a partir do que foi achado do exame, tá? Quando a gente fala do movimento, do momento da evacuação, a gente está vendo sinergia ano-retal, né? O que acontece quando a gente vai evacuar? Tem um aumento de pressão ali do reto, né, da propulsão, o empurrar do cocô, né, para a via de saída, e um relaxamento do esfíncter anal, dos esfíncteres do bulbo retal. E isso deve se refletir como? Eu estou aqui no repouso, se eu fizer força de fazer cocô, eu tenho que relaxar esse complexo, né, bulbo retal e esfíncter anal, e voltar no repouso. Quando eu faço força de fazer cocô, que eu aumento essa pressão, eu estou aumentando a coaptação do ânus. Então, assim, eu estou empurrando um cocô para fora que está tentando sair numa tampinha fechada. E aí eu tenho o diagnóstico da incoordenação, né? Do anismo, da contração paradoxal. E o RIRA, a gente tem como detectar ele na manometria. O RIRA, ele fala a favor do quê? Daquela integridade, né, do arco reflexo de que chegou fezes ali no reto, eu mando um estímulo, né, para avisar meu cérebro, opa, tem cocô aqui, e tudo isso é seguido de um relaxamento do esfíncter anal interno com contração do externo, e aí, opa, percebi que tem cocô aqui, vou lá no banheiro, relaxo e faço cocô, tá? Então, essas são as informações que a gente recebe e a gente tem que linkar agora com com que acho que o meu paciente chegou, tá? Só que aí, né, quando eu percebo, esse paciente é muito hipotônico, eu consigo melhorar esse tônus desse paciente? Mas lá no meu toque, a manometria veio com hipotonia, mas o meu toque eu sinto que tem uma falha. Talvez aí eu precise de uma contribuição, uma ressonância, de um ultrassom, e aí é importante eu entender qual exame vai contribuir bastante para essa minha percepção. Porque senão eu vou ficar e veio para cá para fortalecer, fortalece, 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 sem resposta, porque eu tenho uma lesão, né? Eu tenho uma lesão muscular. Mas voltando aqui, ó, eu fiz um quadrozinho de link entre a manometria e a clínica do paciente, né? Tentando linkar os achados da manometria com o que a gente escuta de queixa no consultório. Incontinência fecal passiva, né? Aquela perda sem percepção. Muitas vezes ela está linkada com uma hipotonia esfincteriana, baixa pressão, anal de repouso, esfíncter anal interno com algum problema, né? Hipocontratilidade esfincteriana, capacidade, né? Capacidade prejudicada de contrair voluntariamente. Normalmente pode estar associado a quê? Incontinência fecal e a urgência. Aquele paciente que fala assim, eu estou sentindo que o cocô está saindo, mas eu prendo, o músculo não responde. Porque ele pode estar fraco, ele pode também estar associado a alguma lesão, tá? E aí, né, quando o meu exame vem com uma hipertonia esfincteriana, que é o aumento, né, alta pressão anal de repouso. Como eu já falei, esse paciente ele pode ter uma hipertonia, ele pode ter uma fissura que causa dor, a dor causa uma tensão e essa tensão, né, ela é refletida com uma hipertonia. A gente brinca assim, a gente sabe se a hipertonia hoje causa fissura ou a fissura causa hipertonia. Paciente, a gente com dor faz o quê? Fica contraído, né? Aí, com relação às outras informações, né, uma propulsão ruim do reto, que é aquela força prejudicada durante a expulsão, tá? Isso aqui a gente vai ver principalmente na expulsão do balão, tá? A dissinergia, como eu já falei no slide anterior, que é a contração paradoxal do esfíncter durante a expulsão, em vez de relaxar, meu esfíncter contrai, ou mesmo uma acinesia do assoalho pélvico. Eu tenho pacientes que você pede para ele contrai. Eu não vou falar que é um silêncio de resposta, porque ele tem, às vezes, tem um tônus de repouso. Você fala para ele, faz força de fazer cocô. Né? Quer dizer, o paciente ele tem uma incoordenação, uma falta de percepção do assoalho pélvico, que pode ser, às vezes, só porque ele não reconhece essa musculatura, não necessariamente uma lesão. Ou pode ter uma lesão neurológica, um paciente
uma paciente pós-parto que teve uma lesão, uma laceração de grau 4, e aí a musculatura não responde, tá? Mas só para linkar para vocês, assim, né, já o exame com o que a gente acha na clínica. Aí, assim, complementando um pouquinho, então, o que, né, e aí a gente fez o nosso exame funcional e desconfiou de algumas coisas, e o exame de imagem seria importante para complementar ou para tirar dúvidas sobre uma possível lesão, uma possível incoordenação. Hoje em dia tem aumentado com muita frequência, né, a aquisição da defeco-ressonância, porque ainda bem que aumentaram os números de aparelho, aumentaram os radiologistas, né, com especificidade para laudar esse tipo de exame, que a gente sabe, cada um tem a sua especialidade hoje. Mas aqui, ó, só para vocês verem, isso aqui é um aparelho de pesquisa, como eu falei até da manometria que é feita em decúbito lateral esquerdo, e a ressonância é feita em decúbito dorsal, né? Então, aqui, ó, 3 imagenzinhas, aqui de uma paciente que estava em decúbito dorsal, então essas linhas aqui, ó, elas traçam, né, o posicionamento dos órgãos, aqui a bexiga, e é importante a gente entender, né, aqui o pubis, essa relação anatômica e entender mesmo o que a gente está fazendo, qual órgão que é a bexiga, corresponde à bexiga, o útero, tá? Aqui a paciente sentada, a gente já tem uma alteração do posicionamento, ó, do próprio sacro, né, sacro e cóccix, do pubis, e a alteração do posicionamento da visceral mesmo, e uma paciente em pé, tá? As 3 são a mesma paciente, não são pacientes diferentes, tá? E aí a gente já vê aqui, ó, uma distopia, né, da bexiga, uma descida desses órgãos pélvicos. Então, a ressonância, a defeco-ressonância, ela contribui bastante. E eu acho importante a gente entender quais são essas linhas, como que o médico chegou a essa conclusão, anatomicamente, o que que ele está enxergando, né, nesses exames. Então, aqui, tá, para quem não está muito habituado, né, com a ressonância, a defeco-ressonância, ela tem 2 momentos de exame. Um estático, que ela avalia a estrutura anatômica, integridade muscular, posicionamento dos órgãos, posicionamento de ligamento, posicionamento ósseo, e um segundo momento, que é da contração e do esforço evacuatório. Aí eu gosto de colocar a imagenzinha anatômica aqui do assoalho pélvico e até os níveis aqui, né, que a gente tem essa divisão anatômica e a correlação deles, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, é uma imagem perfil, né? São feitos vários cortes em vários níveis, é como se literalmente o aparelho fatiasse a pessoa como um salame e virasse assim de frente para a gente enxergar. Então, aqui, ó, tá vendo? A gente tem o pubis, aqui uretra, né? Canal da vagina, e aqui, ó, a gente tem a alça do bulbo retal, né? Para vocês, para quem não é familiarizado, né, o bulbo retal ele abraça ali, então ele sai do lado, né, do pubis, insere lá atrás no cóccix e volta aqui para o outro lado, direito e esquerdo. Então aqui eu tenho o do lado esquerdo, mas o do lado direito, ele não continua. Então aqui eu já consigo perceber, opa, né, tem alguma coisa que descontinua aqui, né? Às vezes essa paciente aqui que está com essa lesão é aquela paciente que eu fico fortalecendo, 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 e ela não responde. Por quê? Talvez ela precise de uma correção anatômica e depois no meu trabalho de físio, né? E é importante a gente conseguir questionar isso e entender, falar, olha, aqui tem uma descontinuidade, né? Até que ponto a fisioterapia... Aí a fisioterapia vai responder, vai ter resposta, porque às vezes a gente escuta assim, ah, a fisioterapia não funcionou, né? E às vezes eu tenho paciente que vem, né, vamos tentar tratar primeiro, né? E aí você faz 5, 10 sessões e não tem a mínima resposta. Aí você começa a questionar, falando, estou fazendo tudo certo, protocolo certo, avaliação certa, mas no meu dedo eu percebo que tem alguma coisa ali, alguma lesão. A gente não pode solicitar exame, mas a gente pode, né, dependendo do contato que a gente tem com o clínico da paciente, olha, fiz 8 sessões, sem resposta nenhuma, eu acho que
né? Essa paciente merece uma avaliação, que tal exame, para a gente complementar, porque tem que justificar o fato de não estar respondendo, ou o fato de eu não fazer a fisioterapia nessa paciente, né? Que eu falo que a gente tem que saber o que fazer, a gente tem que saber o que não fazer também. Porque às vezes eu vou ficar ali 6 meses tratando essa paciente, não vai ter resposta, ela vai falar de mim, mal de mim para o bairro inteiro, né? Então a gente precisa saber o que fazer e quanto não fazer e o que questionar. É isso que a gente traz muito, né, com relação aos exames. E aqui, assim, só para vocês terem essa familiaridade, ó, aqui, ó, são as alças do pubo coxígeo, já da parte do ilho coxígeo, e aqui já no ilho coxígeo. Então, assim, o paciente, ele é fatiado mesmo, né, literalmente. E aqui uma visão, aqui eu tô vendo o paciente, assim, de baixo para cima, e aqui eu tô vendo o paciente de frente, né, como se eu cortasse aqui e olhasse de frente. Então, aqui eu vejo, ó, as alças do elevador do ânus, o bulbo retal, esfíncter anal, tá? Em várias posições. Aqui, ó, vejo até a sombra do diafragma pélvico, se ele está íntegro ou não, tá? E aí, quando isso eu falei da parte estática, né? Eu quero saber se o paciente tem uma lesão mesmo. E quando eu falo de parte funcional, esse exame traz outras coisas para a gente. Como, por exemplo, a mobilidade dos órgãos pélvicos, naquele primeiro slide sobre o defeco-ressonância, vocês viram que só o fato de eu mudar de posição de decúbito dorsal para ortostático mudou totalmente o posicionamento dos órgãos, né? Consegue ver essa fraqueza do assoalho pélvico? Não consigo mensurar a fraqueza, mas eu consigo ver mobilidade, né? Tanto de contração quanto de expulsão. Consegue quantificar prolapsos, né? Tem cálculos, maneiras de quantificar esse prolapso. E muitas vezes a defeco-ressonância, ela vai avaliar, né? Ela vai detectar defeitos compartimentais associados. Você imagina, a paciente vai para uma cirurgia por uma cistocele, mas na verdade ela também tinha uma retocele, aí ela opera só a parte da bexiga e a parte do reto, que também já tinha lesão, fica para um segundo diagnóstico, um segundo momento. Então, a ressonância, ela trouxe isso de conseguir avaliar os 3 compartimentos ao mesmo tempo, nessa parte funcional, né? E aqui, ó, tem um artigo que fala que ela foi capaz de influenciar a técnica, a mudança de técnica até em 42%, quer dizer, o paciente ia fazer um tipo de cirurgia, depois da defeco-ressonância, acabou mudando a estratégia cirúrgica. E aqui, ó, eu trouxe um momento, né, da avaliação, que é o momento que o paciente está fazendo força de fazer cocô. Então, ó, aqui é a bexiga, o pubis, o reto, tá? Aqui é a alça do bulbo retal fazendo a impressão dela aqui sobre o reto. E a gente pede para o paciente, né, fazer força de fazer cocô, ó. Então, a gente vê que esse paciente tem que fazer múltiplas forças para conseguir expulsar alguma coisa. Se a gente para a imagem, a gente vai ver que aqui tem um abalamentozinho e isso é uma retocele, tá? Então, o radiologista, ele printa essa imagem em vários momentos e faz os cálculos, tá? E a gente consegue, nesse momento também, na avaliação funcional, ver como que está essa contração e o relaxamento dessa paciente, tá? Aqui, só para dar um exemplo, tá? Das linhas, como que os médicos fazem, para calcular, né, para quantificar esse prolapso. Então, tem várias maneiras, né, várias técnicas, tá, de mensurar. Aí, puxando bem para a parte da próton, o que o médico vai avaliar quando ele pede a defeco-ressonância? O nosso amigo ângulo ano-retal, tá? E o que acontece? Quando a gente vai evacuar, esse ângulo ano-retal, ele tem que relaxar para o cocô, né? Passar. Se esse ângulo aumenta, se esse ângulo diminui, é que o bulbo retal está contraindo muito, e aí eu tenho uma incoordenação, tá? Se lá na manometria eu via aumento de pressão, aqui eu vejo diminuição do ângulo. É importante eu entender como eu cheguei, como o médico chegou nisso, né? Qual que é essa resposta, tá? E o que vai interferir isso no meu tratamento, né? Se eu entendi isso, que realmente
tem uma contração paradoxal, eu consigo até mostrar e explicar para o paciente, tá? Aqui só exemplificando os ângulos, tá? Os ângulos anorretais aqui que o radiologista vai traçar e a gente vai avaliar. Eu falo que a defecografia, mudando um pouquinho, né? A defecografia, ela é o primo pobre da defecorressonância, né? Muda o quê? Muda a técnica. Na defecorressonância, a gente não tem mais raio-x, então não tem aquele perigo da radiação ionizante. Tem outros poréns na defecorressonância e a defecografia ela acaba mostrando outras coisas. Por quê? A defecografia não tem uma qualidade tão apurada, ela vai pintar o reto, mas em compensação esse paciente, ele vai fazer o exame sentado numa cadeira higiênica, né, numa privada. E aí, a partir disso, vão ser avaliados várias estruturas, vários ângulos, que eu também vou associar isso à minha clínica, tá? Aqui eu trouxe um videozinho para vocês terem a experiência de enxergar o que é uma defecorressonância e o que é uma defecografia, tá? Então, aqui, ó, pessoal, aqui é o reto, tá? Aqui é a parte anterior, e aqui o paciente vai começar a fazer cocô. E aí, aqui tem a impressão do ângulo anorretal, tem a quantidade de fezes que está saindo por aqui, o tempo que demorou para começar a evacuar, se evacuou tudo, se ficou resíduo pós-evacuatório, porque muitas das queixas dos nossos pacientes, eu faço maior força para fazer cocô, mas eu tenho a sensação de que não saiu tudo, tá? Aqui, por exemplo, a defecografia ela é mais sensível à intussuscepção do que a ressonância. Então, por isso que eu falo, é importante a gente entender o que cada exame, né, apesar das suas limitações, eles trazem de informação para a gente, tá? E aqui, do mesmo jeito que a gente tem a leitura do ângulo anorretal na defecografia, na defecorressonância, a gente também tem na defecografia, tá? Numa qualidade visual menos acurada, né? Menos desenhada do que a ressonância, mas por muito tempo a defecografia, em muitos lugares, a defecografia é o exame que a gente tem. E aí, o que eu falo? É importante a gente entender por quê. O nosso paciente vai perguntar, mas por que o doutor... Muitas vezes ele pergunta para a gente, por que o doutor pediu esse exame? O que ele quer ver? E quando você explica para o seu paciente, ele te olha assim com um olhar de, nossa, às vezes eles acham que a gente... na verdade, não que a gente sabe, mas que a gente dá mais atenção, por quê? A gente explica e eles veem, no nosso entendimento, eles têm uma leitura disso como um conhecimento a mais, né? E isso acaba impressionando os nossos pacientes e mudando a nossa conduta. E aí, para fechar um pouquinho, né, a questão das leituras do exame, quando a gente fala de prócto, a gente tem a parte da disfunção reto-anal, mas a gente tem que entender que a gente está falando de um tubo digestivo, e principalmente do cólon, né, que é propulsor, que é que vai empurrar essas fezes para a evacuação. E a gente tem um recurso para avaliar essa motilidade, tá? Que é o tempo de trânsito colônico. É um exame que o paciente toma uma cápsulazinha e vai fazer o raio-x uns dias depois. E ele vai me contar se esse paciente ele tem evacuação obstruída, porque as cápsulazinhas passaram por todo o intestino e pararam lá na região da pelvis, ou você tem uma inércia colônica, porque essas cápsulas ficaram distribuídas lá no terceiro dia por todo o cólon, tá? E aí tem uma classificação assim, após 72 horas, né? Se essas cápsulazinhas aqui, elas estão num número menor que 5, eu tenho um trânsito normal. Se é maior que 6, eu tenho um trânsito lento. E aí eu tenho que entender, se esse trânsito lento, né? Eu tenho um trânsito alterado. Se esse trânsito lento é porque as minhas cápsulas ficaram paradas em todo o colo, então, assim, eu tenho uma motilidade lenta, né? Eu posso ficar lá trabalhando meu assoalho pélvico, mas a parte do colo, essa propulsão, por algum motivo, ela é lentificada, tá? Ou todas essas cápsulazinhas, elas percorreram o cólon e ficaram paradas lá na região da pelvis, lá na região do reto. Isso me fala a favor de um distúrbio de evacuação obstruída, quer dizer, o cólon está funcionante,
mas a hora que chega ali eu não faço cocô, né? Então isso muda a conduta, tá? Então, em vez de trazer casos para a gente discutir, eu acabei linkando a aula com esse artigo que eu achei interessante. Espero que tenha despertado em vocês, assim, a curiosidade, né? Deixa eu descompartilhar aqui para ver vocês. O quanto o entendimento desses exames, eles podem contribuir para o nosso dia a dia, né? Para a conduta que eu vou tomar para confirmar a minha conduta, para implementar alguma coisa. Beijo, gente.